Vocês já ouviram aquela história Árvore dos Desejos? Diz que um homem estava caminhando, viajando a pé, e ele chegou embaixo de uma árvore frondosa e tinha uma plaquinha escrito Árvore dos Desejos. Aqui, todos os seus desejos são realizados imediatamente. E ele não deu muita bola, deitou debaixo daquela árvore, dormiu um sono, descansou, acordou, tornou ler aquela plaquinha e falou: não é possível. Será mesmo? Ele falou assim: eu queria tomar uma água gelada agora. De repente brotou água cristalina, pura, e ele matou a sua sede. Ele falou: já pensou se eu pudesse me alimentar agora de uma boa comida? E de repente, imediatamente, uma mesa farta, né, de alimentos. E aí ele falou assim: poxa vida, mas se eu pudesse ter um cavalo melhor para mim seguir a minha viagem, para mim não precisar andar de a pé. De repente, ali na frente dele, um cavalo lindo, todo arriado, um cavalo alazão. Aí ele começou a olhar para o lado assim, e falou: isso não é possível, isso não existe, deve ter demônios por aqui. Imediatamente começou a aparecer demônios aqui. Ele falou assim: eu devo estar num terreno encantado e esses demônios vão me matar. E tal qual foi o pensamento dele, esses demônios sufocaram e mataram ele. E a história conta que a nossa vida, ela é mais ou menos assim. Ela, ela se materializa através dos nossos sonhos, das nossas palavras, das nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sonhamos, é aquilo que acontece. Mas, o que eu vim aqui falar para você hoje? Nós não estamos... o mundo é um grande bosque dos desejos, mas nós não estamos numa historinha de contos de fadas. Nós estamos numa história real. E principalmente eu, uso muito como base para a minha vida tentar compreender o porquê que o Senhor permitiu histórias bíblicas tantas estarem escritas dentro de um livro sagrado. E não pode ser outra coisa a não ser para deixar para nós códigos, deixar para nós exemplos. E se nós vemos aí um ser humano muito próximo, que nem foi Abraão, Deus chegou para ele e falou assim: sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas não leve ninguém com você. Ele pegou e foi. Mas ele tinha um sobrinho chamado Ló, que era um homem forte, valente, e ele falou assim: eu vou levar esse, né? Porque daí ele pode me ajudar. E ele quebrou ali um princípio de obediência, porque o Senhor falou para não levar ninguém. Ele foi obediente, por isso que ele foi considerado o pai da fé, mas ele tentou dar uma ajudinha brasileira, como muitos de nós falam, né? E a vida dele estava muito ruim, havia muitas intrigas entre as pessoas, os trabalhadores de Ló, os trabalhadores de Abraão, e a vida estava extremamente ruim. Até que chegou um ponto que eles falaram assim: ó, vamos nos dividir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o extremo oeste. E deixou Ló escolher. Ló escolheu a região de Sodoma e Gomorra. E agora, quando Abraão estava só, o Senhor apareceu para ele e falou bem assim: olha para um lado. Ele olhou. Olha para o outro. Ele olhou. Ele falou assim: tudo isso aqui já é seu. Aonde a sua vista alcança já é seu. Agora sai aqui para o lado de fora e olha para o céu. Olha as estrelas. Se você pode contar, assim vai ser a sua descendência. Farei de você uma grande nação. Ou seja, Abraão, ele já estava na terra prometida. Ele já estava no lugar que Deus tinha dado para ele. Mas por ele não seguir os princípios, a vida dele estava muito ruim. Ele não estava vivendo a prosperidade que ele já tinha. Ele estava extremamente angustiado, vivendo uma vida muito ruim, porque ele não seguiu os princípios. Josué também tinha sonhos, e ele pegava e contava os sonhos dele para as pessoas que não sonhavam, que eram os próprios irmãos dele.
E esses mesmos irmãos dele conspiraram em matar, jogaram ele no buraco, venderam ele como escravo. E ele chegou lá, foi trabalhar para Potifar, né? Se tornou o homem de maior confiança de Potifar, mas Deus ainda queria colocar ele no próximo nível, ele precisou passar por um processo. Então a mulher conspirou ali contra ele, ele foi preso, mas mesmo dentro da cadeia, ele governava lá dentro da cadeia, revelou sonhos, e por causa dessa revelação de sonhos, ele foi parar diante do faraó. E diante do faraó ele falou bem assim: olha, você precisa de um homem inteligente, porque nós vamos ter 7 anos de escassez e você precisa colocar uma pessoa nas províncias para isso, para isso, para isso, para aquilo. Ele falou bem assim: não tem outra, é você. E ali agora o faraó tira o seu anel, coloca no dedo dele, coloca um colar de ouro, coloca ele em cima da carruagem, percorre por todo o Egito ali, anunciando que somente o faraó era maior do que José, e ele se tornou o governador de todo o Egito e pôde ajudar a sua família, ajudar aqueles irmãos que não acreditavam nos sonhos dele, trouxe eles para cá e deu abundância, fartura, e as melhores terras do Egito ficou para a família dele. E aí eu fico às vezes perguntando assim: como vai ser o meu amanhã? Como vai ser a minha história? Quais são os meus sonhos nesse grande bosque dos desejos? Quando eu partir dessa terra, o que vai ficar? Qual é a herança que vai ficar para minha família? Será que eu vou deixar dívidas para minha família pagar? Será que quando eu estiver ali no meu velório, as pessoas vão chegar e vão dizer assim: poxa, eu devo tanto ao Eric, o Eric me ajudou tanto. Ou as pessoas vão estar ali e quando alguém falar assim: esse homem era muito bom, e a pessoa fala: bom que morreu logo, né? O que eu quero dizer com tudo isso, meus queridos? A vida sim é um grande bosque dos desejos. E Deus tem lindos planos para nós. Ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Mas isso nós vamos ter que ir atrás. Não adianta deitar embaixo de uma árvore e acreditar que aquela árvore vai realizar todos os seus sonhos. Nós precisamos ir atrás, precisamos ir em busca, precisamos ter conhecimento, precisamos de metas, sem quebrar os princípios. Cumprir os princípios e ir atrás de realizar os nossos sonhos. Sair da inércia, acreditar em Deus, primeiramente, acreditar em nós mesmos e fazer aquilo que ninguém está fazendo. Eu gosto demais, eu sempre vou estar falando essa frase do Einstein: a maior loucura do ser humano é querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas de sempre. E eu quero terminar esse vídeo lendo um versículo da Bíblia para você, que está aqui, ó, em Josué 1, versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ok? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida.